Nada do que realmente importa foi colocado de forma direta. O que chegou até você nos textos oficiais passou por filtros, cortes, traduções interessadas e, acima de tudo, por uma seleção cuidadosa do que não deveria ser entendido literalmente. Jesus nunca falou apenas para a multidão. A multidão recebia imagens simples, histórias acessíveis, palavras que confortavam. O ensinamento real era outro. Ele acontecia em camadas. A camada externa acalmava. A interna despertava, e só era acessada por quem já começava a perceber que algo estava errado na estrutura do mundo. Quando ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, não está reforçando uma figura de linguagem, está sinalizando um código. Nem todos possuem o mesmo tipo de audição. Nem todos possuem o mesmo tipo de visão. A maioria escuta sons. Poucos captam sentido. A maioria vê formas. Poucos percebem o que opera por trás delas. O ensinamento velado começa exatamente aí. A percepção humana foi condicionada a reconhecer superfícies e ignorar padrões. Nada foi escrito sobre como treinar esse olhar, porque o treino não é intelectual. Não se aprende lendo. Aprende-se desmontando automatismos. Aprende-se silenciando reações internas que foram instaladas antes mesmo de você ter consciência de si. O ensinamento não registrado não é um conjunto de frases secretas, mas um método de ruptura com a hipnose cotidiana. A religião institucionalizada transformou isso em crença, porque crença é segura. Crença não ameaça sistemas. Ver ameaça. Ver dissolve narrativas prontas. Ver cria indivíduos impossíveis de alinhar completamente. É por isso que o foco sempre foi acredite, nunca observe. Jesus não pede crença cega em nenhum momento. Ele provoca, confronta, desestabiliza. Ele desmonta certezas. Ele força quem escuta a encarar contradições internas. O que foi suprimido não é uma doutrina alternativa, mas um aviso. Existe algo operando no mundo que não quer ser visto. Não porque seja invisível, mas porque depende da sua distração. A distração é o verdadeiro sacramento deste sistema. Enquanto você reage emocionalmente, enquanto disputa narrativas, enquanto busca salvação externa, permanece olhando na direção errada. O ensinamento velado aponta para isso de forma constante. O reino não vem com aparência exterior. Isso não é poesia mística. É um mapa perceptivo. O que domina não se apresenta como inimigo. Se apresentasse, seria combatido. O que domina se apresenta como normalidade, rotina, senso comum, obrigação, necessidade. O que domina se esconde no que você nunca questiona. Nada disso poderia ser colocado de forma direta, sem ser imediatamente neutralizado. Por isso as parábolas. Por isso as contradições aparentes. Por isso frases que parecem simples demais para conter algo profundo. Elas não foram feitas para explicar, foram feitas para ativar. Quem lê buscando conforto passa direto. Quem lê com desconforto começa a perceber fissuras. O ensinamento não registrado exige um tipo específico de coragem. A coragem de aceitar que grande parte do que você chama de realidade é um cenário de condicionamento. Aceitar isso dói. Abala a identidade. Abala pertencimento. Abala a sensação de controle. Por isso poucos avançam. Não porque não entendem, mas porque entendem demais e recuam. Jesus não oferece segurança psicológica. Ele oferece lucidez. E lucidez não é agradável no início. Ela revela o quanto sua percepção foi terceirizada. Revela o quanto suas reações são previsíveis. Revela o quanto suas escolhas já estavam decididas antes mesmo de você achar que escolheu. O ensinamento velado não promete salvação futura. Ele aponta para uma libertação imediata, interna, silenciosa. Uma libertação que começa no instante em que você desconfia daquilo que sempre aceitou como óbvio. É aí que o processo começa. Não com fé, não com devoção, não com rituais, mas com o olhar voltado para dentro e, ao mesmo tempo, para além das aparências. Nada disso foi registrado porque não pode ser institucionalizado, não pode ser vendido, não pode ser controlado. E exatamente por isso continua vivo, esperando apenas que você esteja disposto a ver. Os arcontes não são aquilo que a imaginação infantil espera encontrar.
Não usam formas grotescas, nem se anunciam como inimigos. Se o fizessem, seriam facilmente identificados. O verdadeiro poder nunca se apresenta como ameaça direta. Ele se apresenta como estrutura, como lógica, como é assim que o mundo funciona. É nesse ponto que o ensinamento começa a ficar desconfortável, porque ele não aponta para fora, aponta para aquilo que sustenta o cotidiano. Arconte não é um monstro, é uma função de governo invisível sobre a percepção. Eles não criam o mundo, mas administram a experiência que você tem dele. Não controlam corpos diretamente. Controlam interpretações, impulsos, medos, desejos e prioridades. O corpo apenas obedece ao que a mente já aceitou como real. Eles se escondem onde ninguém questiona, no ritmo imposto à vida, na ansiedade constante, na sensação de falta permanente, na ideia de que você está sempre atrasado, sempre devendo algo, sempre incompleto. Eles se escondem na normalização do esgotamento, na glorificação da produtividade vazia, na transformação do ser humano em função. Nada disso parece maligno à primeira vista. Parece apenas vida moderna. O erro é procurar os arcontes como entidades externas isoladas. Eles operam em rede, um sistema que se retroalimenta da inconsciência humana. Quanto mais automático você se torna, mais eficiente o sistema funciona. Quanto mais previsível, mais controlável. O verdadeiro esconderijo deles é a previsibilidade emocional. Observe como certas emoções são constantemente estimuladas. Medo, culpa, comparação, desejo não satisfeito. Isso não é aleatório. Emoções densas estreitam a percepção. Uma mente emocionalmente reativa não observa, apenas responde. E quem responde, não escolhe, apenas executa. Os arcontes se instalam nos símbolos. Não nos símbolos antigos e óbvios, mas nos símbolos cotidianos. Sucesso, fracasso, status, aceitação, rejeição. Eles definem o que deve ser desejado e o que deve ser temido. Uma vez que isso está instalado, não precisam mais intervir. Você passa a se autocontrolar, a se autocensurar, a se autopunir. É por isso que eles não precisam aparecer. A ausência de forma é a maior camuflagem. Quando tudo parece natural, ninguém investiga. Quando tudo parece inevitável, ninguém resiste. O ensinamento aponta exatamente para essa armadilha. Aquilo que parece inevitável foi construído. Jesus confronta isso quando expõe a inversão de valores. Os últimos serão os primeiros. Os que se exaltam serão humilhados. Essas frases não são morais, são diagnósticos. O mundo operado pelos arcontes recompensa a submissão inconsciente e pune a lucidez. Quem percebe demais se torna incômodo. Quem questiona demais é rotulado. Quem não se encaixa é isolado. Eles se escondem também na linguagem. Palavras moldam limites. Certos pensamentos se tornam impensáveis porque nem sequer possuem vocabulário aceito. Quando você não tem palavras para algo, não consegue sequer formular a percepção. Esse é um dos controles mais profundos, definir o que pode ou não ser pensado. O arconte moderno não precisa de templos. Ele habita telas, rotinas, expectativas sociais e narrativas repetidas até parecerem verdades absolutas. Ele vive na comparação constante com o outro, no medo de exclusão, na necessidade de aprovação. Vive na ideia de que você precisa se tornar algo diferente para merecer existir. O ensinamento revela algo ainda mais perturbador. Os arcontes dependem da sua identificação. Eles só têm poder enquanto você acredita ser apenas o papel que desempenha. Trabalhador, pecador, vencedor, fracassado, salvo, condenado. Enquanto você se reduz a rótulos, o controle permanece intacto. Por isso a instrução não é combata-os, mas reconheça-os. Reconhecer dissolve. O que é visto perde força. O que é observado sem reação começa a falhar. O sistema foi feito para funcionar. A luz não o destrói de forma espetacular, apenas o torna inoperante. Eles se escondem à vista de todos, no que você chama de normal, no que você defende sem saber porquê, no que você teme perder sem saber de onde veio esse medo. Quando você começa a observar essas camadas sem justificá-las, sem racionalizá-las, algo começa a rachar. E é nesse momento que o ensinamento deixa de ser teoria
e se torna experiência direta. Porque os arcontes não se revelam como figuras, mas como ausências, ausência de sentido, ausência de verdade, ausência de vida real por trás de estruturas que pareciam sólidas. Quando isso é visto, o esconderijo deixa de funcionar. O olhar que rompe o véu não nasce da curiosidade, mas da saturação. Ele surge quando repetir padrões já não anestesia, quando respostas prontas começam a soar ocas, quando a realidade cotidiana perde a solidez que parecia ter. Esse olhar não é treinado para buscar algo novo, mas para parar de aceitar o antigo sem exame. É por isso que ele assusta. Ele desmonta antes de construir. Ver não é adicionar uma camada mística à percepção, é retirar filtros, é perceber o quanto daquilo que você chama de visão é, na verdade, interpretação automática. O olho físico sempre esteve aberto. O que estava fechado era a capacidade de sustentar a observação sem recorrer imediatamente a explicações, justificativas ou narrativas reconfortantes. O véu não é um objeto, é um hábito mental. Jesus aponta para isso quando insiste no silêncio interior, não como prática religiosa, mas como condição perceptiva. Uma mente barulhenta não vê, ela preenche, ela projeta, ela completa lacunas com crenças herdadas. O olhar que rompe o véu aprende a permanecer na lacuna, a não correr para concluir, a não se defender da ambiguidade. Romper o véu não revela criaturas escondidas atrás da realidade, revela algo mais perturbador, a ausência de substância em muitas coisas que você tratava como sólidas, estruturas que se mantêm apenas porque ninguém ousa observá-las de frente por tempo suficiente. Quando você sustenta o olhar, sem emoção excessiva, sem medo, sem entusiasmo, algo começa a falhar no mecanismo. Esse olhar não julga. O julgamento é outro filtro. O julgamento já pressupõe um sistema de valores imposto. O olhar que rompe o véu observa sem se alinhar imediatamente a bom ou mal. Ele percebe funcionamento, padrão, repetição. Ele vê como certas situações se repetem com pequenas variações, como se obedecessem a um script invisível. É nesse ponto que os arcontes começam a se tornar perceptíveis, não como entidades, mas como padrões sem vida. Você percebe respostas automáticas nos outros, e mais desconfortável ainda em si mesmo. Percebe gatilhos sendo acionados, percebe emoções surgindo sem causa real, percebe impulsos que não nasceram da sua vontade consciente. O olhar rompe o véu quando você percebe que grande parte da realidade social funciona como um teatro hipnótico. Papéis são desempenhados com seriedade absoluta, mas sem presença real. Conversas acontecem sem escuta. Conflitos surgem sem necessidade. Desejos são perseguidos sem compreensão do porquê. Tudo se move, mas quase nada está vivo. Jesus ensina que a luz expõe, não agride. Esse olhar não entra em confronto direto, porque o confronto alimenta o sistema. Emoção intensa reforça os padrões. O olhar lúcido, ao contrário, desorganiza silenciosamente. Ele introduz imprevisibilidade. Uma pessoa que vê não reage como esperado, e isso cria falhas. Romper o véu exige suportar um período de desorientação. As antigas referências perdem força antes que novas se estabeleçam. Muitos recuam nesse ponto, tentam reconstruir rapidamente uma crença, uma identidade, uma missão. Mas o ensinamento insiste. Permaneça no não saber. É ali que o olhar se estabiliza. Ver com olhos físicos não significa alucinar ou projetar imagens ocultas. Significa perceber deslocamentos sutis. Um olhar vazio onde deveria haver presença. Uma repetição mecânica onde deveria haver intenção. Uma estrutura emocional exagerada, protegendo um vazio interno. Esses sinais sempre estiveram aí. O véu era a pressa em normalizá-los. O olhar que rompe o véu não busca salvar ninguém, não tenta convencer, não tenta alertar. Ele compreende que tentar acordar quem não pediu é apenas outra forma de violência. Jesus se retira repetidamente, porque sabe que o olhar não pode ser imposto. Ele só emerge quando a pessoa está pronta para perder ilusões sem entrar em desespero. Com o tempo, esse olhar se torna estável, não como estado elevado, mas como base. A realidade continua a mesma,
mas você não está mais dentro dela da mesma forma. O medo diminui porque a manipulação se torna visível. O desejo perde urgência porque sua origem se revela artificial. A culpa se dissolve porque você percebe o jogo que a produziu. Romper o véu não torna você especial, torna você menos utilizável. E é exatamente isso que transforma o olhar em ameaça. Não por agressividade, mas por neutralidade. Um olhar que não pode ser capturado, que não responde aos estímulos programados, que não se alimenta das narrativas dominantes. Esse é o olhar que Jesus ensina sem jamais descrevê-lo diretamente, porque descrevê-lo seria transformá-lo em conceito. E conceitos são fáceis de domesticar. O olhar, quando real, não pode ser domesticado. Ele apenas vê. E ao ver, desfaz. O medo deles não é moral nem espiritual no sentido religioso. É funcional. Os arcontes não temem oração, não temem devoção, não temem discursos inflamados nem rebeliões emocionais. Tudo isso é previsível. Tudo isso pode ser absorvido, redirecionado ou explorado. O que eles temem é aquilo que não reage conforme o esperado. Aquilo que não entra no ciclo estímulo-resposta. Aquilo que observa sem se identificar. Os escolhidos não são escolhidos por alguém externo. Não existe convocação, nem título, nem confirmação visível. O termo aponta para um fenômeno perceptivo raro. Pessoas que, por saturação, choque interno ou lucidez silenciosa, deixam de operar exclusivamente a partir dos condicionamentos instalados. Elas não acreditam em algo novo. Elas param de acreditar automaticamente no antigo. Isso cria um problema estrutural. O sistema arcôntico depende de previsibilidade. Ele se alimenta da repetição de padrões emocionais e mentais. Quando alguém sai desse circuito, mesmo que de forma discreta, o sistema perde eficiência naquele ponto. Um único indivíduo que não responde como esperado cria ruído. Muitos ruídos criam falhas. Falhas expõem o mecanismo. Os escolhidos não precisam se organizar, não precisam se reconhecer, não precisam sequer saber que são chamados assim. O simples fato de não se deixarem capturar completamente já é suficiente. Eles não são movidos prioritariamente por medo, culpa ou desejo induzido. Isso os torna difíceis de empurrar, difíceis de ameaçar, difíceis de seduzir. Jesus não fala de muitos, fala de poucos, não por elitismo espiritual, mas por estatística perceptiva. A maioria prefere a segurança da narrativa conhecida ao desconforto da lucidez. Ver exige perder chão, exige abrir mão de identidades, certezas e pertencimentos. Poucos aceitam esse preço sem tentar substituí-lo imediatamente por outra prisão mais sofisticada. Os escolhidos incomodam porque não sustentam o teatro, não reforçam as ilusões emocionais coletivas, não alimentam conflitos artificiais, não entram em pânico quando o medo é distribuído em massa, não se empolgam quando o desejo é inflado. Essa neutralidade é interpretada como ameaça porque retira a energia do sistema. Eles não atacam frontalmente porque não precisam. O ataque frontal gera resistência, polarização, guerra. Tudo isso fortalece o controle. A simples presença de alguém que vê já enfraquece, porque obriga o sistema a gastar mais energia para manter a ilusão naquele ponto específico. É por isso que a pressão aumenta sobre quem começa a ver. A perseguição raramente é explícita. Ela vem como isolamento, incompreensão, patologização, ridicularização. O sistema tenta empurrar o escolhido de volta para um rótulo: rebelde, louco, arrogante, perigoso, perdido. Qualquer coisa que evite encarar o ponto central. Aquela pessoa não está mais jogando conforme as regras invisíveis. Jesus prepara os seus para isso. Não promete aceitação. Não promete sucesso social. Pelo contrário, alerta sobre rejeição e solidão, não como punição, mas como efeito colateral da lucidez. Quem vê passa a habitar uma frequência diferente. Continua no mundo, mas não totalmente dentro dele. Os arcontes temem os escolhidos porque eles demonstram pela própria existência que o controle não é absoluto, que a prisão não é total, que a hipnose pode falhar. Isso é intolerável para um sistema que depende da crença na inevitabilidade. E há algo ainda mais profundo. O escolhido não apenas vê o sistema, ele vê a si mesmo.
Ele percebe seus próprios gatilhos, suas próprias vaidades, seus próprios desejos induzidos. Isso o torna menos manipulável, inclusive internamente. O sistema perde acesso tanto externo quanto interno. É por isso que o ensinamento insiste tanto na vigilância. Vigiai não é esperar um evento externo, é observar a própria mente, observar onde o medo tenta se reinstalar, onde o desejo tenta sequestrar, onde o ego tenta se apropriar da lucidez para se inflar. Essa é a última armadilha. Quando alguém cai na vaidade de ser escolhido, deixa de sê-lo naquele instante. Volta a ser utilizável, volta a reagir, volta a buscar validação, reconhecimento, superioridade. O sistema adora a espiritualidade inflada. Ela é uma das suas ferramentas favoritas. Os escolhidos reais são discretos, internamente livres, externamente comuns. Não precisam convencer ninguém, não precisam provar nada. Eles sabem que ver não os torna superiores, apenas mais responsáveis. Responsáveis por não alimentar o que já enxergaram. O medo dos arcontes não é dramático, é técnico. Um ser lúcido é uma variável fora do cálculo, um erro no algoritmo, um ponto cego no controle. E sistemas de controle temem, acima de tudo, aquilo que não conseguem prever. É por isso que Jesus não forma exércitos, forma consciências. Não cria uma estrutura de poder. Cria falhas no poder existente, silenciosas, internas, irreversíveis. E é isso, não milagres, não discursos, não símbolos, que eles temem mais do que qualquer outra coisa. As Escrituras não foram escritas para serem compreendidas por todos da mesma forma. Isso não é um defeito do texto, é uma função. A linguagem ali não serve para informar, mas para separar níveis de percepção. Para quem lê buscando regras, moral ou consolo, elas oferecem exatamente isso. Para quem lê com desconforto, atenção e silêncio interno, elas começam a se comportar de outro modo, passam a agir como gatilhos. Nada ali é literal no sentido comum, e nada é simbólico no sentido decorativo. A linguagem é operacional. Cada termo aponta para um estado interno, não para um evento externo. Luz, verdade, vida, morte, cegueira, despertar, reino. Tudo isso descreve condições de consciência, não conceitos teológicos. O problema começa quando a leitura é sequestrada pela mente condicionada a buscar significado imediato. A mente quer definir, fechar, rotular, mas o texto não quer ser fechado. Ele quer manter uma atenção ativa. Por isso, tantas contradições aparentes. Por isso, passagens que parecem ilógicas, excessivas ou até ofensivas. Não são erros, são fricções calculadas para quebrar a leitura automática. Jesus fala em parábolas não para simplificar, mas para impedir que o ensinamento seja capturado por quem ainda precisa de controle. Quem escuta apenas a história sai com uma lição moral. Quem sustenta a atenção percebe um padrão por trás da narrativa. Quem vai além percebe que a história está falando diretamente sobre o funcionamento da própria mente. Quando ele diz, vocês têm olhos, mas não veem, está apontando para uma falha perceptiva, não para a ignorância intelectual. O texto não acusa falta de informação, acusa excesso de condicionamento. A pessoa vê o que foi treinada para ver. O resto passa despercebido, mesmo estando à frente dos olhos. A linguagem codificada funciona como um espelho seletivo. Ela não entrega nada novo, ela apenas devolve ao leitor aquilo que ele já é capaz de sustentar. Por isso, duas pessoas podem ler o mesmo trecho e sair com experiências completamente diferentes. Uma sai confortada, a outra sai perturbada. A diferença não está no texto, está no leitor. Termos como salvação foram reduzidos a promessas futuras para neutralizar o impacto presente. Mas no texto original, a ideia não é escapar depois, é ver agora. A salvação acontece no instante em que a mente deixa de ser governada por narrativas impostas. É um evento perceptivo, não um prêmio pós-morte. Ressurreição segue a mesma lógica. Não se trata de um espetáculo físico isolado, mas da passagem de um estado de inconsciência para um estado de lucidez. Morrer, nesse contexto, é perder a identificação com o personagem condicionado. Ressuscitar é voltar à percepção direta sem filtros automáticos.
A codificação também protege o ensinamento. Quem tenta transformar isso em sistema religioso acaba esvaziando o conteúdo. Dogmas substituem percepção. Regras substituem observação. Rituais substituem silêncio. O texto permanece, mas a chave é perdida. Não por acaso, a religião enfatiza crença e obediência, enquanto o texto original enfatiza ver e compreender. Jesus frequentemente responde perguntas com respostas que parecem não responder nada. Isso frustra a mente lógica, mas força o ouvinte a olhar para dentro. A pergunta não era externa. O problema não estava na situação, mas na forma de perceber a situação. A linguagem devolve a responsabilidade ao observador. A codificação também impede que o ensinamento seja usado como arma. Quem não vê, tenta usar o texto para controlar outros. Quem vê percebe que o texto dissolve controle. Ele não cria autoridade externa. Ele desmonta a dependência de qualquer autoridade que não seja a própria percepção direta. Há ainda um nível mais profundo. Certas palavras não são para serem entendidas, mas sentidas. Elas operam quase como frequências. Quando lidas no estado correto de atenção, ativam algo silencioso. Não uma emoção forte, mas uma clareza súbita, um reconhecimento sem palavras. Por isso a leitura apressada nunca funciona. Por isso o texto some quando lido com pressa, expectativa ou ansiedade por resultado. Ele exige presença, exige pausa, exige a disposição de não entender imediatamente. O significado real não está na frase, mas no espaço que ela cria quando não é preenchida automaticamente. O sistema arcôntico teme essa linguagem porque ela não pode ser totalmente neutralizada. Pode ser distorcida, moralizada, institucionalizada, mas nunca completamente morta. Sempre haverá alguém que lê uma frase aparentemente simples e, sem saber por quê, sente algo deslocar internamente. Quando isso acontece, o código cumpriu sua função. A linguagem não acorda ninguém. Ela apenas remove obstáculos para quem já está pronto para acordar. E esse é o maior perigo para qualquer sistema de controle. Um texto que não manda, não promete, não ameaça, apenas aponta. Porque quem aprende a ler dessa forma deixa de buscar respostas fora e passa a enxergar onde antes só havia palavras. Ver não é um prêmio, é uma carga. O ensinamento nunca prometeu conforto para quem começa a enxergar. Prometeu verdade. E verdade, quando chega antes da estrutura interna necessária para sustentá-la, pode desorganizar profundamente. Esse é o ponto que quase nunca é mencionado. A visão sem preparo não liberta, fragmenta. O primeiro risco é confundir percepção com imaginação. Quando a mente ainda está dominada por medo, desejo ou necessidade de significado, ela tenta preencher o vazio deixado pela queda das antigas certezas. Onde antes havia crença, surge ansiedade. Onde antes havia narrativa, surge silêncio. A mente não suporta o silêncio por muito tempo e tenta colonizá-lo com imagens, teorias, inimigos visíveis. É assim que a lucidez degenera em paranoia. Jesus nunca empurrou ninguém para ver. Ele recua, silencia, se afasta. Não por desprezo, mas por precisão. Forçar o olhar é violentar a psique. O véu não se rompe por agressão, ele se dissolve quando não é mais necessário. Quem tenta arrancá-lo à força acaba rasgando a própria estabilidade. Outro risco é o ego espiritual. Quando alguém começa a perceber falhas no sistema, o ego corre para se apropriar disso. Eu vejo, eu entendi, eu despertei. Esse movimento é quase inevitável no início. O problema é que, nesse instante, a pessoa não está vendo. Está apenas trocando um personagem por outro mais sofisticado. O sistema adora isso. Uma identidade acordada é tão controlável quanto qualquer outra. Ver antes da hora também gera isolamento abrupto. A pessoa começa a perceber artificialidade, onde antes havia pertencimento. Conversas perdem densidade, conflitos parecem encenados, emoções coletivas soam exageradas. Se não houver maturidade interna, isso se transforma em desprezo, arrogância ou afastamento defensivo. O ensinamento não conduz à separação hostil, mas à presença lúcida. Quem não sustenta isso se quebra. Há ainda o risco da pressa. A mente quer resultados rápidos, sinais claros, confirmações externas.
quer ver algo extraordinário para justificar o desconforto interno. Mas o que se revela primeiro é o ordinário esvaziado, a banalidade sem encanto, a rotina sem narrativa. Esse estágio é perigoso porque parece niilismo. Muitos confundem lucidez inicial com vazio existencial e tentam preenchê-lo com estímulos, ideologias ou novas crenças. Jesus insiste no ritmo. O crescimento é orgânico, não explosivo, como o fermento na massa. A metáfora é precisa. O fermento trabalha invisível, lento, sem espetáculo. Quem tenta acelerar o processo cria gás demais e destrói a estrutura. A mente precisa se expandir gradualmente para suportar a ausência de ilusões sem colapsar. Ver antes da hora também pode gerar medo intenso. Não medo de entidades, mas medo de perder referências. A sensação de que o chão sumiu, de que nada é sólido. Esse medo não vem do que é visto, mas do que deixou de sustentar a identidade. Se a pessoa não aprende a permanecer nesse medo sem fugir, ela retorna correndo para a antiga prisão, agora reforçada. Por isso o ensinamento sempre caminha junto com disciplina interna, silêncio, observação constante, desapego emocional. Não como virtudes morais, mas como estabilizadores perceptivos. Sem isso, ver vira choque elétrico contínuo. Com isso, ver se torna base. Jesus não oferece técnicas para ativar visão. Ele oferece advertências. Ele fala de vigilância, não de revelação. Porque o maior perigo não é não ver, é ver demais, rápido demais, sem estrutura suficiente para não se perder no processo. O sistema arcôntico se aproveita disso. Ele não precisa impedir que as pessoas vejam, basta empurrá-las a ver de forma desorganizada. Misticismo inflado, conspirações caóticas, revelações grandiosas, sem integração interna. Tudo isso mantém a pessoa reativa, instável, previsível. Não é libertação, é apenas outra forma de captura. O ensinamento verdadeiro é sóbrio, seco, às vezes até decepcionante. Não entrega êxtase, entrega clareza. Não cria identidade, dissolve. Não promete poder, remove ilusões de poder. Quem espera espetáculo não suporta o processo. Quem suporta o processo dispensa o espetáculo. Ver na hora errada quebra. Ver no ritmo certo transforma. Por isso o silêncio é tão enfatizado. Não como virtude espiritual, mas como mecanismo de proteção. O silêncio impede a mente de fabricar substitutos para o que caiu. Ele permite que uma nova percepção se estabilize sem ser imediatamente nomeada, explicada ou explorada. O risco de ver antes da hora não está no que se descobre, mas no que ainda não foi abandonado. Quem não largou o apego à identidade sofre ao ver que ela era construída. Quem não largou a necessidade de controle entra em pânico ao perceber a ausência de garantias. Quem não largou o desejo de ser especial se perde ao perceber que ver não torna ninguém superior. Jesus não chama para um despertar brusco, chama para um morrer diário, pequeno, silencioso, progressivo. Um morrer das reações automáticas, das certezas herdadas, da urgência de significado. Quando isso é respeitado, ver deixa de ser risco e se torna retorno. O último ensinamento não é sobre luta, vitória ou dominação. Não envolve confrontos externos nem demonstrações de poder. Ele é silencioso, sutil, quase invisível, porque o verdadeiro perigo para os arcontes não está no ataque, mas na ausência de reação. Eles não precisam ser combatidos. Eles precisam ser deixados inúteis, desarmados pela atenção lúcida. Essa é a essência do último ensinamento. Não alimente o jogo. Não alimente o jogo significa observar sem reagir, perceber sem intervir automaticamente, reconhecer padrões sem buscar corrigi-los ou justificá-los. A simples observação altera a dinâmica do sistema. Onde havia consumo de energia emocional, agora há espaço vazio. Onde havia repetição compulsiva de comportamento, agora há pausa. Onde havia medo, agora há neutralidade. Cada ato de não reação é uma falha no controle que antes parecia absoluto. Jesus ensina que quem vê não precisa atacar. A presença lúcida já é suficiente para desestabilizar o sistema. Não é preciso manipular, convencer, impor. O olhar que percebe mantém sua própria integridade.
e, por isso, neutraliza aqueles que se alimentam da ignorância alheia. Quanto menos você se identifica com o ciclo de estímulo-resposta, menos você fornece energia ao mecanismo de dominação. A lucidez torna-se uma arma silenciosa. O último ensinamento envolve também autodisciplina perceptiva. É impossível sustentar uma visão clara enquanto a mente corre atrás de validação externa, status ou reconhecimento. Cada distração que você alimenta é uma brecha que permite que o sistema recupere seu controle. Por isso, a prática não é apenas olhar para fora, mas olhar para dentro. Observar seus próprios medos, desejos e impulsos. Identificar onde você ainda reage automaticamente e onde ainda está preso às narrativas herdadas. A percepção não é apenas externa, é total. Ver os arcontes com olhos físicos começa pela percepção dos padrões invisíveis na própria mente. Quem ignora isso apenas replica a prisão internamente, mesmo acreditando estar livre. O último ensinamento insiste na vigilância silenciosa, na manutenção constante do olhar, sem ser engolido pelo movimento emocional do mundo. Outro ponto crucial é que esse ensinamento não oferece garantias de conforto, não promete aceitação social, nem reconhecimento nem felicidade. Pelo contrário, ensina que quem realmente começa a enxergar pode experimentar isolamento, frustração e incompreensão. Mas, ao contrário de uma punição, esses efeitos são sinais de que o sistema perdeu poder sobre você. A ausência de reação, a neutralidade, a falta de apego são indicadores de liberdade perceptiva. O risco para os arcontes é duplo. O escolhido não apenas deixa de ser manipulado, mas também se torna influência silenciosa sobre outros, sem jamais tentar controlar. Uma pessoa que sustenta o olhar lúcido cria falhas na percepção coletiva ao seu redor, mostrando que é possível existir fora das regras não ditas do sistema. Não é ensino, não é exemplo moral, é apenas existência consciente. Essa é a maior ameaça, não o confronto, mas a demonstração silenciosa de que há outra forma de ser. Jesus também adverte sobre o ego espiritual. Quem acredita ter compreendido o último ensinamento, muitas vezes o destrói imediatamente. Transformar percepção em identidade, lucidez em orgulho, neutralidade em superioridade, tudo isso refaz o mecanismo que deveria ter sido desmontado. O verdadeiro poder do último ensinamento não está na técnica ou na filosofia, mas na humildade perceptiva. Permanecer consciente sem se identificar, ver sem se apossar, existir sem consumir energia externa desnecessária. Além disso, o último ensinamento é irreversível em seu efeito prático. Uma vez que alguém percebe como os padrões invisíveis operam e entende a dinâmica de manipulação, essa pessoa não pode mais voltar a reagir automaticamente como antes. Não se trata de escolha ética, trata-se de estrutura perceptiva. A consciência adquirida é uma ruptura permanente no sistema de controle. Por isso ele é temido, porque ninguém que realmente enxergou pode ser completamente previsível ou utilizável novamente. O poder dos escolhidos, portanto, não é visível, mas é profundo. Não exige símbolos, rituais ou aliados. É autossustentável. A ausência de reação torna-se ação. A neutralidade torna-se transformação silenciosa. Cada momento vivido com percepção intacta é um ponto de falha no controle que antes parecia absoluto. Finalmente, o último ensinamento exige paciência. A percepção plena não surge de repente. É um processo contínuo de observação, desapego e prática. Cada instante de atenção, cada reação contida, cada momento em que você decide não alimentar o jogo, fortalece a presença silenciosa que desarma o sistema. Jesus não oferece atalhos porque atalhos criam ilusões. A única estrada é a constância, o olhar que permanece firme, o ser que se sustenta em si mesmo. No fim, o ensinamento deixa claro algo essencial. Não existe combate, existe libertação interna, não existe vitória externa, existe equilíbrio perceptivo. Não existe heroísmo, existe presença. E é justamente isso, presença lúcida, neutra, consistente, que eles temem mais do que qualquer outra coisa, porque não há poder que se mantenha intacto diante de alguém que simplesmente vê e permanece.